E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Vamos começar aqui umas orientaçõezinhas sobre corte de leitos e eletrocalhas, né? Principalmente a 45 graus, que quando nós queremos fazer um 90, quando ele é articulado, nós temos que dar 2,45 para formar um 90. Aqui para início, foi afixado aí umas fotos de alguns acessórios utilizados em eletrocalhas e leitos, tá? Então aqui o primeiro desenho aqui nós temos esses primeiros desenhos são eletrocalhas, peças para eletrocalhas, certo? Então aqui nós temos, igual o nome já está falando aí, uma curva vertical externa, 45, e uma curva vertical interna a 45, tá certo? Se vocês olhar, há uma diferença, ok? Mais abaixo nós temos uma vertical externa e também uma vertical interna. Olha que tem uma diferença, né? As duas de cima, ela só tem um grau só. Então, basicamente, o cara fez uma traçagem aqui assim, ó. Só que lá foi uma peça na máquina, né? Ele já consegue moldar ela só. Se fosse fabricado, ia ter que fazer esse corte aí assim e daria um 45 graus, tá? Enquanto aqui, nós temos dois cortes. Nós temos um corte aqui e aqui. Isso, pela visão é aqui mesmo. E aqui, aqui e aqui, na mesma posição que deu de um lado, tem que dar do outro para ela não ficar empenada, torta, né? A mesma coisa, aqui assim, aqui assim, aqui assim e aqui assim, para conseguir fazer essas curvas. Isso que nós vamos ver. Como é que nós fazemos para descobrir qual a fórmula para dar esses cortes e realmente elas ficar a 45 graus, certo? Essa fórmula só serve para 45 graus. Existe uma tabela que nós usamos para dar outros tipos de corte, seja ele para formar o 90 com graus diferentes, né? Com graus diferentes. Aí é outra matemática, certo? Aqui nós temos outros modelinhos de peça, né, que a gente vai chamar isso aqui de S, mais para frente. Se vocês olharem aqui, ó, ele está fazendo uma espécie de S, ó. Essa peça, ela olhando nessa visão, ela tá assim, né, aí faz isso, e depois ela normaliza, ok? Então ela saiu daqui, desviou de alguma coisa que tinha aqui embaixo, ó, desviou de alguma coisa que tinha aqui embaixo, e foi para essa elevação aqui, ó. Saiu dessa elevação e foi para essa elevação. As fórmulas de corte é a mesma coisa. As fórmulas de corte para conseguir dar um S. Só o deslocamento aqui, ó, o deslocamento que a gente tem que pegar essa altura aqui, que está marcada aqui como C, que eu chamo de altura, né? Esse C aqui, ó, a gente tem que pegar essa altura que o camarada descobriu aqui e multiplicar pela raiz quadrada de 2, tá certo? Aí você vai encontrar o tamanho do corpo, ou desse deslocamento aqui, tá certo? Exemplo, se aqui for 100, se essa altura aqui for 100, você vai multiplicar por 14, por 1,414, aí você vai achar 141. Então, esse corpo aqui, se fosse a situação aqui, se o C aqui fosse 100, esse corpo aqui, ó, esse corpo aqui, ele seria de 141. Por quê? Porque aumenta, porque a fórmula, né? A fórmula fala que você pega o deslocamento ou a altura e multiplica por 141. O pessoal gosta de somar o 14,14, que o pessoal fala também, mas assim, por 1,414 fica uma formulazinha mais, um númerozinho mais exato, tá? Então aqui nós temos um deslocamento na vertical, e aqui nós temos o deslocamento na horizontal.
Quando nós trabalhamos deslocamento na vertical, os cortes, prioritariamente, é aqui nessa parte, né? Porém, ele vai seguir aqui para poder conseguir fazer os recortes para fazer os encaixes certinho. Mas o que toma como base é essas abas aqui, tá certo? Enquanto na horizontal, o que nós pegamos como base é o fundo do leito, ou da eletrocalha, ou do perfilado, ou do que você for cortar, tá certo? Ou do que você for cortar. Vou apagar esses desenhos aqui para ter essa poluição. Aqui é vertical, o nome já está dizendo, eu posso apagar. Aqui é horizontal, o nome já está dizendo também, posso apagar, certo? Então aqui ele está me falando que é uma horizontal, vou mudar o lápis aqui é uma horizontal à esquerda, ok? Horizontal à esquerda. Então, se ela é esquerda, essa peça ela vem daqui, ó. Vamos supor que a peça que complementa ela para ir para algum canto, tá vindo daqui, ó. Então, ele fez um desvio à esquerda. E, ao inverso, essa daqui é a direita. Então, a direita, a peça estaria vindo daqui, ligada nessa, ó, a eletrocalha, e ela desviou para sua direita. Então, fez um desvio à direita, tá ok? Então, a gente vai ver aqui como é que faz para descobrir essas bonitonas, tá certo? Vou apagar aqui também. Eu fiz alguns desenhos mais embaixo para poder facilitar e não perder tanto tempo desenhando, porque como eu não sou bom de desenho, então a tendência era perder muito tempo e o vídeo ficar mais longo do que o que já vai ficar, ok? Aqui nós temos mais alguns acessórios, que é uma redução à direita, né? É uma redução à direita, então a peça vem aqui, ó, ela tá vindo daqui e ela vai fazer a redução à direita. E nesse caso aqui, a de baixo, é uma redução à esquerda. E nesse caso aqui, ó, é uma redução concêntrica. Por quê? Os dois lados, aqui se vocês olharem, é um lado só, direita ou esquerda, o montador ele mexe com um lado só para fazer essa redução. E nesse caso aqui, ele preferiu mexer por algum motivo com os dois lados. Então, ele fez uma redução desse lado e uma redução desse lado, fazendo ao centro. Como exemplo aqui, ó, a gente pode dizer que essa redução aqui, ela vem uma peça de 400, então a gente supor que tem um leito, uma eletrocalha de 400 interligado nela aqui, e o cara quis reduzir ela para 200, ok? Para 200. Vamos pegar esse exemplo aqui também, que o cara vinha aqui de 400 e queria reduzir ela aqui para 200, que seria essa parte C. Então, usando aquela formulazinha que nós vimos lá embaixo, de deslocamento, então, o que é que ele fez aqui? Ó? Ele fez que a altura, ou deslocamento nesse caso aqui, que é a fórmula multiplicado por 141, ou 14,14, ou do jeito que eu gosto de fazer, que eu aprendi com o Gustavo, é 1414, né? Acho que eu já falei que é a raiz quadrada de 2, esse número aqui, ó. Aí, o que é que o cara fez aqui, ó? Se aqui eu tenho 400, ó, e ele quer reduzir para 200, ele sabe que o deslocamento, ó, daqui para cá é de 200. Por quê? Porque ele só vai ficar com 200 aqui. Então, 200 menos 200, 400 menos 200, 200, né? Então, só que eu não posso jogar 200 aqui, senão não dá a peça certa, ela não vai fechar certo. Ela vai, inclusive, ficar até com mais de 200, se eu colocar só 200, para poder fazer dessa virada para essa virada. Então, ele usou a fórmula, ele pegou o deslocamento, a altura, que seria 200 vezes isso aqui, tá? Deu 282,8. Aí nesse caso aqui, como deu 200,2,8, como passou de 5, ele arredondou, nós arredondamos para 283. Então esse corpo aqui, ó, ele tem 283, tá certo? Mesmo exemplo nesse aqui, se fosse seguir a mesma coisa. Então, se fosse a mesma medida, 400 para 200, então o corpo, a hipotenusa ou deslocamento, seja lá como queiram falar, 283, tá? Nesse caso aqui, aí já foi diferente, né? Ele só deslocou 100, daqui de onde ele estava,
de onde ele estava, que era isso aqui, para onde ele ia, 100. Porém, ele deslocou 100 de um lado e do outro, né? Aí, nesse caso, não seria 100. Nesse caso, a gente tem que pegar essa fórmula aqui, ó, e multiplicar por 100. O H aqui, o deslocamento, a altura, a gente tem que pegar 100 e multiplicar pela fórmula, que de cabeça eu já lembro, dá 141. Então, esse corpo aqui, ó, esse corpinho daqui, aqui pro final dele, tem 141. A mesma coisa se repete desse lado aqui, beleza? Aqui é um suportezinho para prender o leito ou a eletrocalha, né? Se passasse aqui. Aqui é uma porca, arruela, porca e uma barra roscada, que iria em algum suporte no teto ou em uma viga que estivesse passando mais na frente lá, beleza? Espero que tenha dado para entender essa parte aí. E daqui a pouco a gente chega no que interessa. Aqui é a visão de um leito, tá? Aqui é a visão de um leito. Aqui que eu falo, ó, visão de um leito, certo? Normalmente essas peças ela vem com 3 metros, porém existe leito reforçado de 6 metros, muito pesado e também é reforçado. O que acrescenta neles é que, além dele ter um reforço, né, na chapa de formação, ele tem uns reforços aqui travando, ó, entre um perfilado e outro. Aí o bicho é de 6 metros de comprimento e pesado. Eu acredito que o de 800 que nós trabalhávamos era 70 quilos. 4 pessoas para mexer nele. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Ok? Os leitos, eles existem eles com aba externa e aba interna. Né? Externa e aba interna. Para dentro, interna. Para fora dessa aba dele é externa. Normalmente essas abas aqui, ó, que está o nome B, normalmente elas têm 100. Mas tem de 50, tem de 150, é de acordo com o pedido. E essa largura deles aqui, que é muito importante, tanto essa aqui de 100, para o que nós vamos ver, e como essa daqui da base deles aqui, ela tem desde de 100 para leite e eletrocalha, tem desde 100 até 1.200. Eu já trabalhei. E existe também o perfilado, que nós vamos ver mais na frente, que ele é 38 por 38. Normalmente nós trabalhamos, mas tem de 50 por 50 também. Deixa eu reduzir aqui. Aqui tem umas pecinhas, daqui a pouco nós chegamos lá. Aqui, ó, perfilado, ok? Eles têm eles de 38 por 38, né? Esse aqui eu acho que ele é 19 por 38. Dá um zoom aqui para ver. Esse aqui ele é de 19, essa abinha aqui, por 38, tá? Normalmente também eles têm peça de 6.000 e 3.000, vai de acordo com o pedido, ok? Vamos voltar aqui. Aqui, ó, é as grapas, grapa guia e grapa fixa. Essa grapa a gente usa ela nessas virolazinhas do leito, aqui, ó. Nós usamos ela aqui, ó. Ela é a desse formato. Aqui entra um parafuso, o parafuso vai num suporte e aqui fica uma porca para prender o leito. Seja ele externo ou seja ele interno. A grapa é usada com essa finalidade, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Aqui é a vista de um leito, vendo ele na lateral, né, de frente. Aqui tem os perfilados. Você não vê o outro lado, que tem outra aba dessa lá do lado de lá. Tem os perfilados. Os que normalmente nós trabalhamos, ele tem 4 furos aqui, ó. 4 furos. É bom que fica até mais seguro. Em vez de 2 são 4, desculpa. Em vez de 2 são 4 furos. Dá mais sustentação. Tá? A vista de uma eletrocalha perfurada e eletrocalha lisa. Ela é toda lisa, né? Existem vários tipos de eletrocalha. A mesma coisa que eu falei dos leitos serve para a eletrocalha, em relação à altura aqui e à largura aqui, tá certo? Mas a fórmula de um é a mesma fórmula do outro, tá ok? Aqui, ó, eu desenhei um leito. Aqui foi um desenho nosso agora, há pouco tempo. Eu desenhei um leito, imaginando um pedaço de leito, fazendo essa curva aqui, ó. Fazendo essa curva 90 graus aqui, ó.
A diferença é que ela é uma curva 90 graus, porém ela é, como vocês estão vendo, articuladazinha. Aqui seria seca, né? Aí forçaria muito o cabo fazer essa curva. Enquanto aqui é articulada, o cabo vem, passa bem suave e sobe, tá? Tem ela 90 graus interna, mesma coisa que nós vimos lá nas eletrocalhas, como tem ela externa. E tem elas também a 45 graus, né? Você precisar do 90, se vir pronto, você vai ter que usar 2,45, né, para formar um 90, seja ele interno ou externo. E temos também o 90 horizontal, né? Lembra que eu falei de vertical, horizontal? É aqui que está a coisa. Isso seria vertical, quando ele sobe ou desce, e horizontal, quando ele vai para um lado ou para o outro, para a direita ou para a esquerda. Quando você está enxergando ele nessas posições que nós estamos vendo aqui, ó, vertical, seja ele interno ou externo, e horizontal, vai para a direita ou para a esquerda. Para entender o que eu vou falar lá, nós vamos precisar, para dar esses graus, nós vamos precisar descobrir isso aqui, ó. O que cortar? Imagina aqui uma peça inteira, ó. Imagina aqui uma peça inteira nesse leito aqui, ó, que eu desenhei. E aqui eu tenho que descobrir esse triângulo aqui, ó, que eu tenho que cortar a medida certa para, depois de cortado, igual nós estamos vendo nessa vista aqui, ó, ele virar, ficar uma peça dessa, para nem ficar mais de 90, virar uma peça dessa, para nem ficar mais de 90, nem menos de 90, seja ele vertical ou seja ele horizontal, né? Aqui eu desenhei ele aqui já cortado, né? Eu só não defini o tamanho desse corte aqui, eu não defini ainda, vocês vão entender por quê, tá? Aí fiz isso aqui, ó, que seria o que eu vou tirar, que seria essa parte aqui, ó, isso aqui seria isso aqui depois de tirado, tá ok? Perdão, esse aqui seria desse, né? E esse aqui seria desse aqui, para fazer as coisas certinhas, tá certo? Aqui seria os perfilados, ó, você tá vendo de frente, você tá vendo de frente, e aqui nessa visão aqui, ó, você tá vendo eles de lado, então você só vê só onde ele tá soldado, fixado, você não vê mais outra coisa não, tá certo? Vamos lá, vamos para a fórmula. Aqui tem os T, certo? Então tem o T que eu falo seco, é isso aqui, ó. Ele, do jeito que ele vem, ele já vira, tá? E nesse caso aqui, ó, que seria a mesma fórmula de lá, tá? Que nós usamos para lá. Nesse caso aqui, ele vem, aí ele dá um 45, depois ele dá outro 45, né? Aí ele forma o T dos dois lados, tá? Aqui tem outro tipo de redução. Aqui tem outros T de descidas, né? Tá tudo explicadozinho. Aqui tem as junções, né? Mais embaixo vai ter umas fotos que vocês vão ver, ó, que as junções que nós mais usamos, ela tem mais um conjunto de furo para leito, né? Então elas são 4 furos. São 4 furos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na verdade, 8 furos ao todo, né? Da junção simples. E aqui é uma junção articulada. Quando às vezes você quer fazer um S desse aqui, ó, vou voltar aqui, vai perder um tempinho, mas é bom que fique explicadozinho. Às vezes você quer fazer um S desse aqui, ó, você não sabe a manha, ou o cliente não existe que seja feito desse jeito. Aí o que é que você faz? Deixa eu chegar na junção. Você pega um pedaço de leito, né, mostrar ele aqui assim, ó. Espera aí, o desenho aqui tá... Deixa eu diminuir esse desenho, deixa eu aumentar o desenho aqui, para eu conseguir fazer a peça maior um pouco, para eu conseguir fazer a peça toda no canto só. Então você pega um pedaço de leito aqui uma aba, aqui a outra aba, aqui é os perfilados, né? Então o perfilado tá aqui, vem para cá, aqui o outro perfilado tá aqui, vem para cá. Aí você usa essa junção aqui, faz um furo aqui, ó, e essa outra junção vem de cima para baixo aqui, ó, entra nesse mesmo furo aqui, ó, a junção, vem de cima para baixo aqui, outro furo aqui, aí pronto, você consegue articular a peça que você quer. Você sobe, você bota a junção, bota um nipo e sobe, o nipo do tamanho que você quiser para fazer o S. Aqui na ponta você coloca outra junção e o leito para lá. Aí você consegue fazer o S. Você só tem que descobrir, usar a mesma fórmula para você descobrir esse corpo, que você vai colocar entre uma junção e outra, para poder dar o deslocamento, né? Porque aqui vai estar um... Deixa eu voltar aqui umas duas ações.
Voltando, aqui vai estar um suporte e aqui vai estar outro suporte. Então você tem que descobrir o deslocamento. Ah, deu 300, então pega 300, multiplica pela raiz quadrada de 2. Aí você vai achar a medida do nipplezinho que você vai colocar aqui. Beleza? Vamos voltar aqui pro... Aqui é que eu falei da grapa, que pega lá na aba. Aqui o perfilado. Aqui são os acessórios que você usa nos perfilados, tá certo? Os acessórios. Então, T, se você vem com perfilado, você tem você quer fazer um T, né? Você está vindo com a peça reta. Tá vindo com a peça reta e quer mandar ela seja para baixo ou para cima, você coloca uma junçãozinha dessa de perfilado, ó. Aí a peça segue e daqui a peça vai para onde você quer que ela vá. Então você usa essas junções. Tem junção reta, que é para fazer a emenda, e tem junção em T, tem junção também em L, que é para você virar ele para a direita ou para a esquerda. Beleza? Eu vi que tá grande, já tem 21 minutos. Eu estou acompanhando aqui, ó. Ó, pessoal, então é o seguinte, ó. Para você descobrir como você vai descobrir o corte desse triângulo que você vai aplicar para fabricar qualquer peça, seja ela 90 interna, 90 externa ou 90 horizontal, né? A gente já fez uns cálculos aqui, ó. Eu chamo, para descobrir esse triângulo aqui, eu chamo de peça, vamos supor, isso aqui é uma peça, ó. Isso aqui é uma peça, ok? Eu chamo de peça, isso é uma constante da matemática, que tem outro jeito também de chegar lá, mas eu faço por essa aqui, ó. Peça vezes 165 dividido por 4. O valor que você achar da peça vezes 165 dividido por 4 é o que você vai jogar para um lado e para o outro do triângulo, tá certo? Então aqui, ó, eu já fiz um pré-desenho aqui e já fiz algumas medidas aqui, ó, se vocês olharem, ó. Então eu vou supor que essa peça aqui, ó, ela seja de 100, aqui, ó, seja 100, né? Então, teoricamente também, se ali é 100, aqui também ela é igual, né? Ela é 100 por, sei lá, por 200. Então daqui para cá ela tem 200, ó. 200, só para vocês entenderem, ó, por 200. Então, se eu quiser fazer uma 90 vertical, lembra que eu falei vertical horizontal? Se for vertical, eu vou trabalhar com isso aqui, ó, com essas abas aqui, ó. Se ela for vertical, eu vou trabalhar com essas abas aqui. E se ela for horizontal, eu vou trabalhar com esse fundo aqui, ó, com esse fundo. Então, eu falei que aqui é 200, né? Se nós olharmos aqui opa, deixa eu voltar uma ação aqui. Nós olharmos aqui nesse leito aqui, voltar uma ação que tá pagando é tudo. E eu quisesse fazer um 90 horizontal, ó, vamos pegar esse aqui como exemplo, ó. Deixa eu ver se dá para ser esse. Esse aqui, ó, esse aqui tá mais no primeiro desenho que eu fiz aqui, azulzinho, tá mais para esse aqui, ó. Para essa calha aqui, vamos supor que é uma calha aqui, ó. Eu quero fazer um 90 horizontal. Se eu falei que é de 200, eu venho aqui na fórmula, ó. Ó, eu venho aqui na fórmula. Aqui tá todas as medidas, ó. 38, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200. As que que nós mais usamos. Então, o que é que ele me diz aqui, ó? Que já fez o cálculo. Eu peguei peça vezes 165 dividido por 4. Que nesse caso da peça aqui, seria 200. Essa peça minha aqui, como a gente está usando o exemplo de 200, seria 200. Então, eu peguei aqui 200 vezes 165, dividido por 4. Eu achei 82, tá? Eu achei 82. Só que eu coloquei aqui 82, 82, porque é o que a gente joga para um lado e para o outro do triângulo. Então, o que é que acontece, ó? Se eu fosse traçar uma peça de 200 aqui, ó, o que é que aconteceria? Deixa eu ver se tem um exemplo melhor aqui. Eu tenho ela já cortada aqui, ó, já que eu tinha desenhado, eu tava só esquecido, ó. Então aqui é ela inteiriça, tá? E aqui é ela que eu já fiz meia cortada para fazer esse S aqui, ó. Esse S aqui, ó. Para fazer esse S aqui, ó. Tá vendo? Então o que é que eu fiz aqui? Eu falei que ela era de 200, não é isso? Então eu falei que aqui, ó,
O fundo dela tinha 200. 200 me falou lá que é 82, né? Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu transferi esse eixo aqui, ó. Vamos imaginar que esse eixo aqui, ó, ele deu bem aqui, ó. Eu transferi esse eixo para cá, certo? E eu joguei, em relação ao eixo, eu joguei 82 para um lado, 82 para o outro, ok? Que seria isso aqui, ó. Imagina o eixo veio para cá, né? Aqui seria o eixo do que eu já tirei, ela já tirada, 82, 82, tá certo? Aí a mesma coisa eu fiz aqui na frente, ó. Eu transferi esse eixo aqui, ó, o meio da peça para cá, aí joguei, ó, 82, 82, beleza? Então, quando eu cortar essa peça, jogar fora esse pedaço aqui, ó, cortar essa, jogar fora esse pedaço aqui, que eu virar essa peça, encostar nessa, e essa peça encostar nessa, eu vou fazer um S. Eu vou fazer essa peça aqui, ó. Eu vou fazer essa peça aqui, ó. Tá? Eu vou fazer essa peça que eu tô riscando aqui, ó. Tá? Então, ela virou para baixo aqui, ó, desenhando aqui, ó. Ela fez isso aqui, ó. Fiz o primeiro corte. Ela fez isso. Fiz o segundo corte. Ela normalizou. Ela foi para lá. Aqui você imagina que o rapaz está vindo daqui para cá, que essa peça ia passar reta, sabe? Essa peça ia passar reta. Aí aqui, ó, tinha um obstáculo, ó. Se ele viesse aqui, ó, ia bater, né? Aí ele teve que fazer esse deslocamento aqui, ó, para poder desviar e depois ele continuar reto. Se ele quisesse voltar para a mesma posição, aí ele repetia esse mesmo corte aqui, ele repetia na peça aqui para frente, para ela voltar para a posição dela e seguir. Tá? Mas nesse caso aqui, como é só um S, não teria problema, ele poderia ir reto nesse sentido aqui. Só desviou da peça nessa posição, a viga, qualquer coisa que estivesse passando aqui. Beleza? Aí vamos lá. Ô Silvão, mas imagine se essa peça aí que você falou agora, e se ela não fosse de 200, eu dei o exemplo de 200. E se ela não fosse de 200? E se ela não fosse de 200? Se ela fosse de 600? 600. Então vamos supor que essa viradazinha aqui, ó, ela fosse de 600, uma peça de 600, né? 600 milímetros. Aí o que é que nós fazemos? Peça vezes 165 dividido por 4. Então 600 vezes 165 dividido por 4. Ó. Peça vezes 165 dividido por 4. Então aqui já está calculado para facilitar. Então seria 247, 247. Então de cada lado do triângulo que eu colocasse naquela peça, eu ia jogar 247, 247, né? Aí vindo para cá, para esse desenho aqui, é como se eu estivesse colocando ele assim, ó. Aqui é o eixo do triângulo, né? Que lado lá tá cá, ó, 247, do eixo para cá, e mais 247 desse eixo para cá, 247 desse eixo para cá. Aí nesse caso aqui, essa aqui já não seria mais de 200, né? Que a gente falou que ela é de 600. De 600, ok? Então, em relação ao eixo do triângulo, ela teria 247, 247. Mesma coisa aqui, ó. Em relação ao eixo, 247, 247, ok? Aqui nós temos uns exemplozinhos, depois eu falo aqui para não confundir mais, tá? Então nós descobrimos o corte, né? Então qualquer peça que você quiser cortar, você tem que ir lá na fórmula. Ou agora, se eu quisesse cortar, fazer uma 90 vertical, acho que aqui não tenho nenhum exemplo. Se nós quiséssemos fazer uma 90 vertical, normalmente essas abas aqui, ó, elas vêm com 100, tá certo? Elas vêm com 100. Então, se eu quisesse fazer uma 90 vertical, o que era que eu ia fazer, ó? Aqui eu esqueço. Aqui é 6, pode ser 600. Seja a peça qual for. Se for na vertical, mexendo nessa aba, ela pode ser de
de 100, de 200, de 300, de 400, de 1000, esse fundo dela, não tem problema, porque eu vou trabalhar mais nessa peça aqui, ó, dessa aba aqui, que é o para corte vertical. Então, o que é que eu iria fazer? Deixa eu mudar as cores ali. Espera aí, viu? Botar um roxinho aqui. Então, o que era que eu ia fazer? Eu ia lá na fórmula e a de 100, quanto é? 41, 41, certo? Então, eu gosto de colocar 40. Então, eu ia ver quanto eu ia deixar, ó, daqui até onde eu vou começar meu primeiro corte, né? Então, eu ia jogar aqui, ó. Imaginar que aqui é o triângulo. Aí, essa mesma medida que eu tenho daqui para o eixo aqui, eu transfiro daqui para o eixo do outro, tá? Vou botar interna aqui, pode ficar meio desproporcional, mas seria mais ou menos isso, ok? Ó, o eixo do triângulo. Esse corpo aqui, ó, eu defino, ó, daqui para onde vai começar o outro. Eu vou fazer uma 90 interna, tá certo? Vou fazer uma 90 interna. Então aqui eu defino, aí jogo a mesma medida para lá, mesma medida para cá, mesma medida para lá, mesma medida para cá, aqui seria o eixo. Então, se ele é de 100, né, então a fórmula me diz 41. Eu jogo 40, mas é porque eu corto do risco para dentro, né? Então, se você eu corto em cima do risco. Se você jogar 41, você tem que cortar do risco para dentro, porque ele rouba um pouquinho, o disco rouba um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui 40, ó. Vou colocar 40, 40. 40, 40. Mesma coisa aqui, ó. 40, 40, 40, 40. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, tá vendo? 40, 40. Aí, ó, essa aba aqui, ó, essa aba aqui, esse pedaço aqui todinho aqui, ó, vai ser cortado e jogado fora, vai ficar um buraco aqui, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, aqui e aqui. Aí o que é que acontece? Aqui do eixo desse triângulo até o eixo de onde deu o outro, a mesma coisa aqui do eixo desse até o eixo de onde deu o outro, você dá uma esfraquecidazinha com a lixadeirinha, certo? Para quê? Para na hora que você for dobrar, na hora que você for dobrar essa peça, ela vai ficar assim, ó, depois de pronta, ó. Ó. O desenho tá feio, tá? Ó, que vale a intenção. E só lembrando, né, que aqui tem que ter os furinhos para pegar as junções, tá certo? 4 furos. Aqui, ó, aqui tem furinho, tá? No desenho aí, mas tem. Ah, aqui é eletrocalha, né? Eletrocalha é mais furo, tá? Se fosse leito, é só 4 furos só. Eletrocalha são mais furos. Mas como o intuito aqui é o corte, eu não vou me detalhar muito não. Mas aqui vocês vão ver, ó, que os furos da eletrocalha, ó, do leito, ó, 4 furos para o leito, para um leito, aqui é o meio. Então daqui para cá pega um leito, daqui para cá pega outro leito. Já a eletrocalha, ó, a eletrocalha aqui é o meio, ó. Daqui para cá pega um leito, ou perdão, eletrocalha, e daqui para cá, ó, daqui para cá pega outro eletrocalha. Então são 4, 8, 16 furos cada junção, tá? Então, aqui sendo uma eletrocalha, então ainda faltou mais 4 furinhos, né? 4, 4, isso, 4 furinhos. São 8 furos de um lado, 8 furos do outro, beleza? Então ele ficaria assim, ó, depois dela virada e pronta. Aí, gente, sempre importante, quando seja no leito, na eletrocalha, no perfilado, quando é a 45, a pessoa pega o esquadro, né? O esquadro, ele é uma peça 90 graus, né? O esquadro é uma peça assim, ó, a 90 graus, certo? Aqui é o cabo dele, né? Aqui ele tem umas metragenzinhas, tá? E ele tem um chanfrozinho a 45 graus aqui, ó.
que você tem que, toda vez que você soldar uma peça, você tem que colocar o esquadro a... Fiz errado aqui. Você tem que colocar o esquadro a 45 graus, né? Então, o esquadro, você coloca ele aqui, ó. Nesse chanfre aqui, ó. Esse chanfre você coloca aqui, ó. Essa peça, ela colada aqui, ó. Ela tem que ficar, ó, esquadrejada com essa peça aqui, ó. Aí soldou, aí a mesma coisa você repete aqui, ó. Quando você botar ele aqui a 45 graus, essa área dele aqui, ó, metálica numerada, ela tem que ficar apoiada nessa peça e esquadrejada a 45 graus. Se tiver aqui mais fechado, aí você vai ter que abrir um pouco esse fechamento aqui, ó. Você vai ter que abrir um pouco e a gente vai botar um bacalhau aqui, soldar ou fazer outra peça, né? E se ela não chegou a 90 graus, aí você vem, vamos supor que aqui não chegou a 90 graus na hora que botou, né? Faltou fechar mais um pouco. Você tem que fechar o corte mais um pouco. Aí você vai e escareia um pouco as laterais aqui, que é para essa peça conseguir fechar e dar os 45 graus. Dar os 45 graus, tá? Aqui é uma imagem, né, do serviço que nós olhamos. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos aqui, ó, um exemplo de um leito, tá? Que é um leito que já tem cabo passado, ó. Aqui, ó. Nós temos uma 90 graus interna. Aqui nós temos uma 90 graus externa. Aqui nós temos uma horizontal, aqui outra horizontal. E aqui nós temos um S. Um S, com certeza, eu não estou vendo essa visão aqui, acoplada em uma 90 horizontal. Então o cara fez um S aqui acoplado numa 90 horizontal, tá? Como é que funciona o S? Como é que funciona o S? Voltando para o S. Aqui nós já temos até a fórmula, aqui que nós estava falando, ó, nesse instante, ó. H, que é o deslocamento à altura, vezes 14,14, ou só 141, ou 1000,414, que dá mais exata. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nesse deslocamento que o cara fez uma calha aqui, ó, ele fez um desvio à direita, né? Então ele está vindo aqui, pelo que eu entendi aqui, e está mandando aqui para a direita. Então aqui ele deu um exemplo, ó. Ele deu um exemplo aqui daqui, da onde ele, eu chamo assim, de onde eu tô para onde eu vou, que seria onde eu tô aqui e aqui para onde eu vou. Ele até deu um próprio exemplo aqui, ó, deu 150, tá? Então eu vou até pegar esse exemplo. Eu nem tinha olhado, porque eu estava colando as fotos hoje. Então ele deu 150, né? Então o que é que acontece, ó? 150. Essa medida de 150, eu posso usar aqui, essa aqui, tá? Eu posso usar aqui. Vai ficar desproporcional, mas vai dar certo para eu não ter que desenhar tudo de novo, ó. 150, tá? 150 no S lá. Só aproveitando o desenho para descobrir o corpo. Poderia ter usado até aquele corpo lá mesmo, mas vamos lá. 150, vamos supor que aqui fosse uma calha de 100 por 100. 100 por 100. Lá o deslocamento, né, dessa peça deu 150. Então o que é que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu desenho, quando eu vou para a área, eu desenho. Nesse caso aqui eu tenho que desenhar certo, né? Ele virou para cá primeiro. Eu desenho a peça tipo pronta e depois eu transfiro para o desenho, tá? Então o cara me falou aqui, ó, que esse deslocamento daqui para cá tem 150. Só que nós vimos anteriormente que 150 não dá certo. Se eu colocar 150 dá errado, né? Por que dá errado? Porque eu tenho que multiplicar por a altura, que seria 150 aqui, seja lá na vertical ou na horizontal, por raiz quadrada de 2. É complicado, mas é complicado, né? É só questão de atenção. E no YouTube tem, e outros canais aí, tem várias pessoas explicando, cortando na peça. No canal também nosso também tem algumas explicações também a mais. E tem um videozinho cortando, se eu não me engano, tem sim.
Então, ó, 150 vezes 1414, ou 141, ou 1414. Então, se eu pegar aqui na calculadora 150 vezes 1.414, eu vou ter 212,1. Como não passou de 5, então esse corpo aqui, eu estou vendo só de lado, tá? Eu estou vendo essa calha aqui de lado, ó. Eu desenhei de lado. Então esse corpo aqui, ó, daqui para cá, ele vai ter 212, tá? Vou baixar o desenho aqui, ó. Então quer dizer, ó, que aqui o desenho deu uma apagada, eu mexi em alguma coisa ali para trás que ele deu uma apagadazinha. Que é assim, né? Então 212. Então quer dizer, ó, que do eixo dessa extremidade para cá, eu tenho 212, automaticamente o inverso aqui do eixo dessa extremidade para cá, eu tenho 212. Por quê? Porque a fórmula me diz que todo o deslocamento que eu quero fazer, eu pego a altura, o deslocamento, do jeito que você quiser falar, e multiplica pela raiz quadrada de 2. Então, se era 150 vezes raiz quadrada de 2 deu 212. E, imaginando que essa aba aqui é de 100, e é um S, nesse caso aqui, na horizontal, tá? Se ele está trabalhando aqui é 100, está desproporcional, isso com isso, mas vamos supor que é 100, seja lá o que for, mas você pode ver. Se é de 100, então a gente já viu que de 100, isso aqui é 41, que eu gosto de colocar 40. 41, tá? Deixa eu botar 41 mesmo, porque é que eu estou falando 41, né? Então deixa eu botar 41, que é o que está na fórmula lá. Aí cada um pega seu jeito de cortar para dar certo na hora que for botar o esquadro, tá? 41, 41, 41, 41. Pronto. Quando você fechar ela, botou no esquadro, fechou aqui, ó. Colocou no esquadro, fechou aqui, ó. Colocou no esquadro para fazer essa peça aqui, ó. Pode colocar lá, que ela vai desviar do obstáculo, né? Vamos supor, se ela estiver vindo daqui para cá e o obstáculo foi aqui, ó, você descobriu que você deslocando 100, você desviaria do obstáculo, então você usa a fórmula que deu a hipotenusa, o corpo aqui, ó, deu 212, você consegue desviar, tá certo? Igual eu falei, se você quiser voltar para a sua trajetória normal, o que é que você faz? Coloca mais um pedaço de peça aqui nessa e faz esse mesmo desenho aqui que você fez, ó, você faz o inverso agora, ó. Ok? Aí você continua na sua trajetória, que seria um cavalete que a gente fala, tá certo? Então aqui nós temos, ó, as junções, que é para aprender os leitos. Aqui nós temos aqui o nome já está falando, né? Tinha colocado em outra aplicação, a junção para eletrocalha e a junção para leito, tá certo? Junção para eletrocalha e junção para leito. Não sei se eu posso ajudar mais alguma coisa. Aqui é um perfiladozinho, tá? Se eu quisesse cortar esse perfilado aqui, ele acha que dá 16. 38 por 38 dá 16. Se eu quisesse cortar ele na vertical aqui, ó, se eu quisesse fazer um S, aí o que é que eu ia fazer aqui, ó? Ia fazer o triângulo. Vou fazer vou fazer um S. Vou fazer um S. Ó, ok? Se dá para ver aí, ó, eu vou aumentar aqui, ó. Isso. Aí, ó, esse mesmo corte aqui, ó, aqui teria 16, 16, ó, 16, 16. Esse mesmo corte que eu fiz desse lado aqui, eu faria desse, que vocês não vão conseguir enxergar, porque a aba tá pro lado de lá. E esse mesmo corte que eu fiz desse lado aqui, ó, eu faria do lado de lá, certo? Só que, para ele conseguir virar, ó, eu tenho que cortar essa aba aqui também, nesse caso aqui, ó. Certo? Eu tenho que cortar essa abinha aqui também, ó, tá? E serve para leito, para eletrocalha, para perfilado, para o que você quiser cortar, tá certo? Aí essa peça aqui, olhando ela de baixo para cima, então ela ficaria assim, ó. Deixa eu ver se vai desenhar, ficar meio estranho, mas eu vou desenhar ela aqui, ó. Essa peça aqui, ó, vou fazer ela desse jeito aí, ela ficaria assim, ó. Aqui ela vem para cá e aqui ela normaliza aqui, ó, certo? Ficaria aí. Esse corte aqui seria esse,
E esse corte aqui seria esse. Aí lembrando que essa abinha que fica aqui, ó, esse fundozinho que fica aqui, a gente dá uma esfraquecidazinha com a maquita, tá? Para facilitar. Aí essa fórmula que a gente viu serve para qualquer fazer qualquer peça, tá? Isso aqui nós não falamos, mas é uma presilha, né? É uma travinha para travar a tampa do leito, né? Então, quando você faz essa peça, ou um leito inteiro, qualquer coisa, aqui tem uma tampa, ó, que cobre ele, tá? Então, essa presilha pega aqui por baixo e vem aqui em cima, e aqui nesse lugarzinho é o parafuso que prende aqui na tampa, para a tampa não sair da abinha. Geralmente essa abinha aqui dos leitos eletrocalha, eu acredito que tem 20 milímetros, né? Aqui, ó, acredito que tem 20 milímetros essa abinha aqui, tá? Acho que é isso aí. Encerrar aqui que já tá longo demais o vídeo. Eu não quis dividir em dois não, porque tem muita coisa. Qualquer dúvida é só acionar a gente aí. Beleza? Falou!